Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre Corpo Desfeito da autora Jaridia Arraes. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Originalmente publicado no ano de 2022, esse foi o primeiro romance dessa autora, que anteriormente havia publicado alguns cordéis e coletâneas de contos. Como destaque, trago a vocês o Redemoinho e Dia Quente, que foi publicado por volta de 2019, esse fez sim um certo sucesso, ganhou algumas premiações. Em uma entrevista que ela fez para o canal da Tami, do Literatami, ela disse que a ideia para fazer um romance não partiu de si mesma, mas sim da sua editora naquela época. E como ela não estava habituada a escrever histórias mais longas e densas como essa, ela sentiu que sim, foi um grande desafio escrever esse livro. Ele levou um certo tempinho até ser publicado, ela iniciou a escrita desse romance durante o início da pandemia. Ainda nessa entrevista, que eu vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês conferirem na íntegra depois, ela conta um pouquinho de como surgiu a ideia, a construção inicial dessa história. Então ela relata que em uma viagem que ela fez para o Cariri, ela foi fazer algumas fotos no local e lá ela se deparou com diversas estátuas de santos. E a partir disso ela pensou como seria a história de uma mãe que se sente culpada pela morte da filha, transformando a filha em uma santa. Então, de fato, parece que ela queria trazer uma história que tinha um quê de absurdo. Dada essa introdução, vamos agora falar um pouquinho sobre a história desse romance. Então aqui teremos uma história narrada em primeira pessoa por uma personagem que se chama Amanda, uma garota que tem entre 11 e 12 anos. Lembrando que o livro ele se passa ali por volta do ano de 2004 e 2005, ou seja, o início dos anos 2000, e teremos como cenário dentro dessa história a região do Cariri, que é o sertão do Ceará. O primeiro capítulo já começa de uma forma um tanto impactante, com uma espécie de ritual de purificação do qual a Amanda está passando. Então, a partir disso, a gente já começa a ter uma noção de como que é a relação dessa avó com a sua neta Amanda. Os dois primeiros capítulos dessa obra não nos explica muita coisa, o leitor fica um tanto perdido nessas páginas iniciais. Isso porque logo em seguida, no capítulo 2, teremos a avó da Amanda indo até um rapaz para encomendar uma estátua de santa, mas não uma estátua com uma imagem qualquer. Ela quer que ele coloque no rosto dessa santa a imagem da sua falecida filha. E a partir disso a gente já começa a ter uma espécie de noção do que pode estar acontecendo ali, que nada mais é do que um luto mal elaborado e um trauma que foi passado de geração para geração, e a partir dos arrependimentos que essa avó tem e do medo que ela possui, ela vai tentar, de certo modo, controlar e ao mesmo tempo depositar na sua neta todas as suas frustrações e arrependimentos. Enfim, mas já estou me adiantando aqui, vamos agora contextualizar um pouquinho mais, porque a partir do capítulo 3 a gente começa a conhecer um pouco mais da história dessa família, como que era a relação da Amanda com a sua mãe, ainda quando ela era viva, e um pouco do passado também da sua avó e o que provavelmente fez a chegar nesse ponto. Então ficamos sabendo que Fabiana, esse é o nome da mãe da Amanda, ela engravidou da sua filha ainda muito jovem, quando era adolescente. Para piorar, o pai não assumiu a filha, e logo depois da sua gravidez ela teve que assumir as dívidas da casa, e para isso ela teve que dar conta de 3 empregos diferentes, quase que de forma simultânea. Então ela trabalhava em uma loja, depois ela ia fazer as suas costuras e ainda cuidava de um idoso. E claro, isso fez com que ela criasse a Amanda de uma forma um tanto negligente, isso porque ela não conseguia dar atenção para a sua filha. Em contrapartida, a Amanda, assim como a sua mãe Fabiana, teve a sua juventude barra infância um tanto roubada. Isso porque desde criança, desde muito nova, a Amanda teve que assumir as tarefas domésticas de casa. Mas elas não conviviam sozinhas. Juntos das duas, elas viviam então com a Marlene, que é a mãe da Fabiana e obviamente a avó da Amanda, e o Jorge, que é o pai da Fabiana. Jorge é um personagem que ele não é tão desenvolvido aqui no decorrer do livro, mas o pouco que a gente sabe sobre ele pelos olhos da Amanda, a gente vê que é uma pessoa um tanto carrasca, que pune muito, principalmente a sua esposa. Fica muito claro que ele a violentava muito, vivia bebendo também, então isso fazia com que elas ficassem com muito medo da volta dele. Era uma pessoa extremamente agressiva e violenta. E é ele que acaba iniciando uma espécie de ciclo entre essas mulheres.
Então são 3 gerações diferentes que são ligadas por um trauma. O artigo chamado Proteção ou Punição, o corpo feminino em corpo desfeito, de Jarid Arraes, sintetiza muito bem esse ponto. Eu vou ler aqui um pouquinho do que eles falam dentro desse artigo. Devemos ressaltar aqui os artifícios utilizados pelo opressor Jorge para disciplinar as 3 personagens femininas. Inferioriza Marlene por ser negra, demonstrando seu racismo, usa o discurso do avô atencioso e amável com Amanda para mascarar o seu preterimento afetivo e culpabiliza Fabiana por causar a rivalidade feminina com Marlene. É muito interessante observar também que, de certo modo, todas essas mulheres tiveram os seus sonhos, a sua identidade roubada. Ainda no capítulo 3, a Amanda vai descrever que, vendo as fotos da mãe, ela não reconhece como que a mãe era de fato como ela conheceu, porque parece que após a gravidez ela se tornou uma mulher muito mais apagada, que perdeu todo o seu brilho. Inclusive, ela teve que se abdicar de muitos dos seus sonhos, deixou de estudar, deixou de seguir uma carreira que de fato queria seguir, mas em contraponto, ela depositava na filha uma certa esperança, então ela incentivava que sim, a filha deveria construir seus próprios sonhos, inclusive ela incentivava que ela fosse veterinária. Então, para Amanda, de certo modo, o estudo era algo que a impulsionava, era algo que possibilitava dela um dia conquistar aquilo que a mãe não conseguiu. E eu já devo deixar muito claro, mas já deve ter ficado um pouco aparente para vocês, que esse é um livro muito trágico. Então, um pouco depois dessas descrições, a gente vai acompanhar também a narração da morte da mãe da Amanda, que morre no dia do aniversário da sua filha. Ela estava indo comprar um bolo para ela. É um dia que ela também tinha feito uma prova ali envolvendo também a sua retomada para terminar o ensino médio. Então era um dia assim de muita alegria, mas que foi interrompido então por um acidente que ela acaba sofrendo e por conta disso falece. Mais adiante, já no capítulo 5, a gente também tem a descrição da morte de mais um personagem, dessa vez é do vô Jorge, que enfim, morre em decorrência do seu abuso do álcool. E é muito interessante observar como que a morte desse personagem representa uma espécie de alívio, tanto para a Amanda quanto para a Marlene. No entanto, é a partir desse momento em que a Amanda achou que teria um certo respiro na sua vida, é que o seu inferno vai começar de vez. Isso porque já no capítulo 6 a gente já começa a ter alguns indícios do que a Marlene está tramando. Por se culpar pela morte da filha, a Marlene, em certo ponto, ela vai começar a ter alguns sonhos e ela interpreta esses sonhos como se a Fabiana, de certo modo, estivesse tentando falar algo a ela. Chegando no ponto em que ela vai achar que a sua filha virou uma santa, e aí a gente chega naquele ponto do capítulo 2 em que ela encomenda uma imagem da própria filha. Mas a sua loucura não para por aí. A partir desse ponto, a sua avó vai começar a se isolar cada vez mais e, consequentemente, ela fará com que a neta se isole das poucas pessoas que ela tem em contato, e a partir disso a Amanda passará por uma série de violações. Então, o que começa com a retirada da porta do banheiro ou jogar a sua boneca fora, acaba escalonando para coisas do tipo em calçar somente um tipo de sandália, manter o cabelo preso, tomar 3 banhos por dia, proibição de ouvir música, proibição de ter amigos homens, a obrigação de rezar todos os dias durante os banhos ao acordar e antes de dormir. Vai chegar um ponto aqui da história em que a avó da Amanda vai a proibir de ir para a escola, e isso para ela vai representar algo muito triste, é algo que vai realmente afetar muito. E os únicos momentos de respiro dentro da vida dessa personagem é os seus momentos em que ela fica junto com a sua amiga Jéssica, em que um certo ponto aqui dessa história vai acabar demonstrando não ser apenas uma amizade, mas parece que elas sentem algo a mais uma pela outra. Ao mesmo tempo em que ela sente um alívio em ficar acompanhada da Jéssica, em todo momento ela parece ter medo de ser abandonada pela sua única amiga. Pois a Jéssica, ela representa a única pessoa que de fato se importa com ela. Já mais para o final do livro, vai ter um certo momento em que ela e a avó vão visitar o sítio de uma amiga e elas vão acompanhadas da Jéssica. E aí vai ter um certo momento que as meninas vão até uma parte mais afastada do sítio e ela acaba se sujando um pouco na hora de voltar. E somente por conta disso, a avó
vai a espancar de uma forma extremamente pesada, então tudo é narrado aqui com um certo detalhe nesse momento. É uma das cenas mais pesadas desse livro, mas a reflexão que a Amanda tira disso é ainda mais forte. Eu vou ler o trecho aqui para vocês. Tia Margarete dizia o que conseguia articular como argumento. Não era o tipo de adulta que achava bem feito. Era o tipo de adulta que não interrompia. O seu jeito de me confortar foi contando coisas sobre vó, relembrando vô Jorge, trazendo Mainha para a situação, como se qualquer outra pessoa fosse culpada pela surra que poderia ter acabado comigo, e que de muitas formas acabou. Para mim, sem dúvidas, esse é um dos trechos mais potentes aqui desse livro. Algo que de certo modo me incomodou no início desse livro, mas que no seu final eu consegui entender um pouco do que a autora ela quis trazer com a narrativa dessa história, é que no início da história a Amanda narra as coisas de uma forma extremamente inocente, parecendo que ela não sente de fato o impacto daquelas situações em sua vida. E acredito que o ponto em que representa o fim da inocência dessa personagem é no capítulo 15, em que, em decorrência de uma certa situação, a avó vai ultrapassar todos os limites e vai prender essa garota por 5 dias durante o período de Natal e Ano Novo, dentro do quartinho de reza em que ficava a estátua da mãe. Então ela vai ficar sem alimentação adequada, sem tomar banho, sem banheiro. E aqui o tom da narrativa dessa personagem muda completamente. Tudo fica mais cru, parece que fica mais carregado de raiva e fúria por parte dessa personagem, em que ela quer a todo custo sair daquela situação e em certos momentos parece desejar até mesmo a morte da sua avó, porque a morte dessa mulher, de certo modo, poderia representar uma saída para aquela situação, visto que ela é uma criança e não consegue fazer muita coisa para sair daquele absurdo em que ela se encontra. Os últimos capítulos dessa história são muito eletrizantes, tem um embate entre essas duas personagens, e a história acaba terminando de uma forma um tanto surpreendente e representa uma espécie de respiro também para essa personagem principal que passou por tanto sofrimento em poucos meses, mas que trouxe muitos traumas, traumas esses que talvez vão ser irreparáveis na sua vida. No vídeo anterior aqui do canal, eu lembro de ter comentado para vocês que eu tinha considerado os personagens dessa história muito unidimensionais, parecia que eles não tinham muitas camadas. E ao finalizar essa leitura, talvez eu tenha entendido um porquê disso. Talvez o fato dos personagens não terem muitas camadas seja por conta da perspectiva idealizada por parte da narradora. Um exemplo disso é que ela vê a mãe como uma pessoa extremamente boazinha, a avó como extremamente carrasca, a Jéssica uma pessoa que só a acolhe e não tem nenhum defeito. Então isso em certos momentos aqui dessa história me incomodou, mas acredito eu que não teria como ser diferente, até porque a gente tem aqui uma história narrada em primeira pessoa. Gosto muito do título dessa obra, acredito que ela consegue representar muito bem o romance, essa falta de autonomia do próprio corpo e a retirada da identidade própria, tudo isso velado por um silêncio que é passado de geração para geração. Então sim, como tema central dentro dessa obra, a gente tem a violação de direitos infantis por parte dessa criança que sofre na mão dos adultos, mas também um tema que é muito levantado aqui dentro desse livro, pelo menos na minha perspectiva, é o luto. E a autora consegue representar diferentes perspectivas, diferentes formas de luto no decorrer dessa história. Inclusive eu quero ler para vocês também um trecho que me impactou demais e que está no início desse livro, em que a Amanda vai falar um pouquinho da sua perspectiva da morte da sua mãe. A morte de Mainha foi uma traição. Com esse tipo de morte você não se relaciona. Esse é o preciso tipo de ir que torna a morte, para aqueles que sobram, uma negação do que se entende como natural. Nem morte morrida, nem morte matada. Morte traída. Pela segunda vez, Mainha perdia a vida na data do meu nascimento. Então, tanto a avó quanto a própria Amanda, de certo modo, se culpam pela morte da Fabiana. Enfim, não considero esse um livro perfeito, mas reconheço que ele levanta assim, assuntos muito importantes e que eu acredito que vale a pena sim ser lido por vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro ou tem interesse em ler. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!